Você consegue. Tá? Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar. Deixar minhas telas aqui para facilitar o trabalho. Vou colocar aqui em modo avião. Perfeito. Compartilhando. Tá vendo a minha tela? Todo mundo? Tá, né? Vou sair do sistema. Sim. Nós já falamos sobre a entrada no sistema, né? Vou entrar novamente. E quando estivermos mapeando o processo, nós estamos falando justamente de processo, né? Que a gente falou que a gente vai envolver processo, vai envolver formulário, vai envolver problema, vai envolver plano de ação e vai envolver analytics, tá? Então, esses componentes que nós vamos utilizar nesse processo que a gente começou a mapear. Então, falamos também para cadastrar um processo, a gente vai no componente processo, configuração, e primeiro tem que cadastrar um tipo de processo que nós já cadastramos de uma maneira um pouco mais genérica, nós capacitação, né? Colocamos essa capacitação, ok? Com base nele, nós fomos em componentes, processo, e cadastramos um processo, eu deixei até salvo aqui, capacitação BPMN, esse processo aqui, tá? Agora, vamos dar uma recapitulada que nós fizemos. Eu estava dizendo, o áudio tá bom, pessoal? A altura tá tudo bem? Qualquer coisa vocês dão um grito aí. Então, nós começamos a desenhar o fluxo do processo, tá? Então, fui direto ao ponto, mostrando para vocês. Aqui, nós construímos um processo simples, que ele tem como objetivo apontar ou registrar as não conformidades de uma empresa, né? Então, qualquer não conformidade. Ou, vocês podem dizer também problema, né? Então, o nome mais bonitinho é não conformidade. Aquilo que fugiu da normalidade, então, gerou não conformidade. E nesse processo, nós construímos esse fluxo aqui. Esse fluxo, que teria aqui, a gente pode chamar aqui tá, swing lanes, né? Ou raias, pode chamar de raias, que a gente construiu aqui 1, 2, 3, 4 raias. Normalmente a gente utiliza essas raias para quê? Para diferenciar ou departamento, ou áreas, ou etapas de um processo, para dizer o seguinte, que nessa área aqui do solicitante, existem duas atividades. Uma atividade que você registra não conformidade, que eu chamei de registrar não conformidade, e uma outra de aprovação, tá? Então, digamos assim, que está na mesma hierarquia aqui, na mesma área, no mesmo departamento, no mesmo setor, tá? Não necessariamente é dessa maneira, mas estou exemplificando. E aí, na próxima etapa, tem uma atividade que está na área de qualidade, que é uma outra área, outro setor, que vai fazer uma análise desse registro feito pela área solicitante, que pode ser qualquer área, né? E depois, na etapa seguinte, tem uma atividade que é da área executora, ou seja, a área onde ocorreu a não conformidade ou a área que vai tratar esta não conformidade, tá? E por último, nós colocamos aqui análise de eficácia. Você primeiro registra a não conformidade, alguém aprova, porque pode ser que seja um auxiliar, alguém que observou essa não conformidade, mas passa por aprovação, que pode ser do líder ou pode ser de uma pessoa responsável por aprovar essa não conformidade. Mesmo assim, vai passar para a área de qualidade, que eu mapeei, segundo eles, vai fazer a análise dessa não conformidade, se tem lógica ou não, e caso eles não concordem ou peçam informação, ele vai devolver, tá vendo essa linhazinha aqui, a setinha? Vai voltar para a área solicitante, né? Ele pode simplesmente pedir para cancelar, que não procede, ou
pedir mais informações e vai passar depois pelo ciclo de aprovação, ok? Tá. Como nós fizemos isso? Quando a gente cadastra um processo, né, nós podemos, eu vou colocar só do ladinho para vocês verem. Tá vendo esse processo aqui? Esse diagramazinho aqui, esse elemento, é essa bolinha. Esse elemento aqui é essa aqui atividade, que é uma atividade, ó, vou arrastar só para vocês verem. Tá vendo? É a mesma dessa, tá? Vamos ver. Essa outra atividade que é decisória é essa daqui. Eu posso montar também na mão, tá? Aqui eu entro para excluir, tá vendo? Okay? E os conectores são esses conectores aqui. Só que quando você cria um processo, ele automaticamente, você vai permitindo fazer a conector automático, tá vendo? Eu vou clicar aqui, ó. Vai conectando automaticamente, tá vendo? Para excluir, você basta fazer isso aqui. É só para mostrar que existe esses conectores todos que estão usando. E esse termo aqui também, ó, quando você faz isso, ele já mostra os principais aqui, tá vendo? Você vai passando o mouse aqui, ele mostra os principais, tá vendo? Se você colocar aqui, ele abre mais um aqui, ó. Os principais, tá? Mas se acaso você quiser construir manualmente, vem só no conector de terminal, esse conector aqui, ó, tá vendo? Esse daqui. Ok? Só para você ver. Esses são os elementos que eu estou usando nesse aqui. Depois a gente vai colocar outros artefatos aqui para utilizar, outros diagramas. Mas vamos, por enquanto, vou trabalhar nesse aqui. Tudo bem? Então, nesse caso, vamos lá. Construímos aqui, entrevistamos o cliente, os usuários chaves, e eles disseram o seguinte, que primeiro a área solicitante registra a não conformidade, que ela pode cancelar. Então, tem aqui, ó, o elementozinho de cancelamento, tá aqui, cancelamento, né? E também, se acaso ela não cancelar, ela pode enviar para um próximo elemento, que é uma decisão, como você está aqui também, ó, para que o líder dela possa aprovar. Se aprovar, segue para a próxima atividade para a área de qualidade. Se não aprovar, ele pode pedir para ajustar esse registro, ou ele pode pedir para cancelar esse registro porque não procede. Mas, se acaso ele aprova, vem aqui, ele me disse que vai passar pela área de qualidade, que vai analisar a não conformidade. E se a área de qualidade disser que precisa de fazer o ajuste, ela manda para cá uma setinha dizendo que o solicitante vai realizar algum ajuste ou vai pedir para ele cancelar. Depois que a área de qualidade fez análise, ela vai enviar para a área executora para que faça a tratativa ou comece a investigação das análises de causa, elaborar um plano de ação para que seja mitigado, né, resolvido aquele problema que foi relatado pela área solicitante. Tá? Feito isso, ela vai analisar, estando analisada, vai passar para a área de análise de eficácia, né? Que aquele não definiu quem vai fazer a análise de eficácia, a gente vai conversar sobre isso ainda. E se ele fez a análise de eficácia, o plano de ação que foi proposto não foi efetivo, não foi eficaz, ele vai devolver a atividade para que ele faça um novo plano. Tudo bem? Então, até aqui nós construímos um fluxo do processo, fizemos um entendimento junto à área que demandante dessa demanda aqui, demandante do processo, né? Que falou, ó, nós temos que construir esse processo de análise. Esse ciclo aqui está ok. Eu estou mapeando. Tem um detalhe muito importante, se você quiser usar o recurso do próprio sistema, por exemplo. Olha uma coisa importante que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou clicar 2 vezes na atividade. E vou aqui na descrição. Ó, descrição. Ok? E vou descrever. Por exemplo, nessa atividade do usuário, nessa atividade, qualquer usuário da empresa poderá registrar a não conformidade. A não conformidade estará sujeita
a aprovação do superior, do líder, do responsável pelo registro da não conformidade. O que eu estou fazendo aqui? O usuário-chave que está me passando o processo, digamos assim, eu estou fazendo entrevista com ele está dizendo para mim, ele está me relatando como é que funciona essa atividade. E eu cliquei 2 vezes, estou escrevendo o que ele está me falando, tá? Aí ele vai falar isso, exatamente isso, ok? Então, com isso, eu já documentei essa primeira atividade no sistema também, né? Aí eu posso colocar de novo, vou clicar 2 vezes, mais informação. Aqui na descrição novamente, posso fazer isso aqui, ó. Cancelamento, 2 pontos. A atividade poderá ser cancelada caso o usuário tenha registrado por engano ou por solicitação do aprovador e também da área de qualidade. Bem, olha o que eu fiz. Nessa atividade, eu estou relatando o porquê que ela existe, no caso aqui, quem pode registrar, por exemplo, né? E também, esse cancelamento, ele pode acontecer quando eu abrir um registro e eu percebi que não faz sentido e eu mesmo cancelei. Então, ele pode, eu estou abrindo, eu posso cancelar, tenho autonomia. Mas também está dizendo o seguinte, que o aprovador pode devolver e pedir para eu cancelar, eu cancelo. E também está dizendo aqui, quando eu relatei, que a área de qualidade pode me devolver e pedir para eu cancelar, tá? Então, essa situação eu estou relatando. Tá, mas, Leomar, aonde vai parar essa informação que eu acabei de registrar? Vou em ferramentas, relatório, marquei tudo, tá vendo? Posso marcar ou desmarcar o que eu quiser. Gerar relatório. Tá vendo que eu estou entrevistando a pessoa e ó, o sistema já desenhou para mim aqui, ó, fluxo bonitinho, que eu fiz. E aqui tem o resumo das atividades. E tá vendo aqui a descrição? Nessa atividade, qualquer usuário, empresa poderá registrar não conformidade. A não conformidade estará sujeita, ó, cancelamento. Tá vendo aqui? Está dizendo exatamente isso? Só para mostrar que está sendo relatado o que eu estou escrevendo ali. Por que eu estou fazendo isso? Estou mostrando para vocês o seguinte, que eu estou documentando, eu estou entrevistando a pessoa, eu já montei a primeira coisa a fazer, pessoal, expliquei. Faça o fluxo primeiro, desenhe o fluxo para você saber aonde vai iniciar e aonde vai terminar. Ponto. Depois que você fez o geral, você vem documentando, entendeu? Então, assim, ó, aí vamos para a próxima, clico 2 vezes, descrição. A aprovação. Estou entrevistando a pessoa, ela está me dizendo, estou só escrevendo, tá? A aprovação será feita pelo líder de quem abriu a solicitação. Caso o aprovador precise de mais informações, o mesmo irá devolver a par
e irá, o mesmo, irá retornar a atividade para o iniciador da solicitação corrigir o que foi demandado pelo aprovador. Ok, já matei duas situações. Então, nessa raia aqui, eu sei que aqui, por exemplo, ó, quando eu clico nessa abinha, nessa raia, pode ser uma área executora, pode ser entidade externa, pode ser papel profissional, pode ser área função, pode ser um usuário específico definido na instância. Então, nesse caso, eu estou deixando definido na instância e qualquer um, falando qualquer um mesmo, vai poder abrir uma solicitação de conformidade. E automaticamente, o sistema, eu relatei aqui, dentro da descrição dessa atividade, o que vai ser feito. A aprovação será feita pelo líder de quem abriu a solicitação. Caso o aprovador precise de mais informações, o mesmo irá retornar a atividade para o iniciador da solicitação, corrigir o que foi demandado pelo aprovador. Então, já documentei as duas etapas, já sei. Quem vai executar essa? Todo mundo. Quem vai executar essa? O líder. O líder. Tá, eu já posso configurar aqui agora? Posso. Sabe como? Eu vou clicar duas vezes. Clico duas vezes. Aonde é que eu defino quem vai executar? Configurações, execução. E aqui, na execução, vou subir um pouquinho mais. Ó, líder do iniciador, né? Ou líder do executor da atividade específica, né? Líder do iniciador, ele vai entender automaticamente que é o meu líder, que se eu for abrir. Ou líder executor da atividade específica. Se é uma atividade específica, porque pode ser qualquer uma atividade desse processo. Pode ser essa, imagina que tinha mais atividades antes. Pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. Como na lógica ela está primeiro, né? Então eu poderia usar de duas maneiras. O executor da atividade específica, e aqui seleciono quem? Seleciono atividade específica, pesquiso aqui, qual atividade? Registrar não conformidade. O sistema já entende que líder do executor significa que esse executor aqui, o líder dele vai executar, esse líder vai executar, é o líder desse executor. Então, não importa se é da área de compras, não importa se é da área de qualidade, não importa se é da área técnica, não importa. Automaticamente, quem quer que seja que abra, o sistema vai entender que o líder desse cara vai executar essa atividade. Tudo bem? Parei aqui, vou ouvir vocês. Estão entendendo? Tem uma pergunta, Eli. Fique à vontade. Então, essa descrição que você fez até o momento aí, e delimitando aqui essas atribuições e validação, vai depender de cada entrevista de cada empresa, não é isso? Não é o sistema que está delimitando, não. Isso mesmo, exatamente. Porque aqui você está falando assim, ô Silvio, é o seguinte, como estivesse perguntando, né? Ô Silvio, é o seguinte, é uma pergunta objetiva, né? Silvia, quem vai executar essa atividade aqui? Aí ela fala assim, não, olha, Mar, essa atividade, qualquer um da empresa pode registrar. Eu venho aqui, nessa atividade, qualquer usuário. A linguagem você pode usar a melhor possível, você acha que tem que fazer. Nessa atividade, qualquer usuário da empresa poderá estar. Aí eu falo assim, tá, um outro detalhe. Silvia, e essa atividade aqui? Ó, a não conformidade será sujeita à aprovação do líder do responsável por registro da conformidade. Na verdade, eu me antecipei numa atividade que eu podia descrever aqui, mas antecipei, tá? Cuidado aqui. E outro detalhe importante. Aí você pode falar assim, Eliomar, mas tem um detalhe. Quem está abrindo poderá cancelar. Aí eu já anotei aqui, ó, cancelamento. Atividade pode ser cancelada caso o usuário tenha registrado por engano ou por solicitação do aprovador e também da área de qualidade. Você percebeu que essa setinha significa que a área de qualidade está aqui, ó, está mandando de volta, eu posso solicitar que você cancele. Mas pode ser que apenas seja uma atividade para se ajustar. A mesma coisa no aprovador.
Eu posso devolver para você ajustar, mas posso devolver para dizer assim, olha, não faz sentido. Isso aqui pode cancelar isso aí, entendeu? Então, eu estou documentando para que quando eu for configurar ou quando eu for testar, já está documentado para eu não esquecer a minha entrevista que eu fiz com você entende? Entendo. Perfeito? Ok. Mais Obrigada. alguma dúvida, pessoal? Perguntas? Não, né? Sigamos. Eu tenho. Manda lá, manda lá. Essa definição dos usuários, elas são feitas no momento da entrevista? É melhor a entrevista, sabe por quê? Porque você já vai documentando para você já configurar, automatizar o processo. Então, você já define na hora. Fala, olha, é o seguinte, isso aqui vai ser uma... Todo mundo pode executar essa atividade? Pode. Então, você já anota lá que todo mundo pode. Ah, quem que vai aprovar isso aqui? É da mesma área? É, da mesma área. Mas poderia ser de outra área? Nós podemos fazer de acordo com... Não, isso aqui vai ter que ser uma fórmula porque no formulário vai ter que informar quem é que vai aprovar. Aqui não. Eu estou dizendo que é o líder. Então, conforme você vai fazendo a entrevista, você já vai definindo para que você não precise depois, na hora da validação, descobrir, olha, mas isso aqui era um papel funcional, que a gente vai explicar isso também, tá? Isso aqui não era o líder. Não, peraí. Na minha entrevista, nesse relatório que eu imprimi para você, você me relatou que isso aqui, por exemplo, ó, a aprovação será feita pelo líder de quem abriu a solicitação. Caso o aprovedor precise de mais informações, o mesmo também se disse que era para retornar a atividade para o iniciador da solicitação e corrigir o que foi demandado. E aí, é claro que você vai ter feito isso aqui já. Ó. Você vai fazer isso aqui no relatório, vai gerar, digamos aqui. Eu estou falando do modelo padrão aqui do sistema, tá, pessoal? Mas nós utilizamos no suporte um modelo que foi definido pela equipe técnica, mas futuramente podemos usar esse aqui também. Aí você, ó, tá aqui, ó, na que você imprimiu o relatório, né? Tá aqui e você tá lá embaixo, tá assinado por você. Digamos, você mandou a assinatura para ele, pediu para ele assinar, né? Entendeu? É para que não tenha surpresa na hora de configurar e a pessoa fala, olha, é o seguinte, não foi isso que eu falei com você. Pessoal, isso aqui também é muito relativo. A gente vai lá e altera sem dor de cabeça nenhuma. Depende, porque de repente é algo que vai mexer em todo o processo. Aí, ó, gente, vai ter que ter prazo, vai ter que ter tempo, nós vamos ter que ter tempo, vai precisar de mais horas, se for o caso, entendeu? É mais para essa finalidade, tá, pessoal? Perfeito? Tá certo. Tá. Vamos evoluindo. Aqui é outra coisa, analisar a não conformidade. O que é isso? O que significa isso? Aí você vai clicar aqui também, mesma coisa, você vai documentar. A edição. A análise de conformidade, análise de registro, né? De registro da não conformidade é feita pela equipe de qualidade. Terá que ser criado um papel funcional e incluso alguns usuários da área de qualidade. Então, vou imaginar, a área de qualidade, de repente, são 30 pessoas. Bom, em 30 pessoas, senão você vai mandar, se você colocar uma área, ele vai mandar para os 30 usuários da área de qualidade. Aqui estou dizendo o seguinte, que a análise de registro de não conformidade é feita pela equipe de qualidade. Tudo bem, estou dizendo que é sem problema. Porque aí a gente coloca aqui, ó, a gente definir aqui que é qualidade. Está vendo esse nome aqui, qualidade? Porque estou dizendo que eu posso até colocar bem assim, ó. Analistas de qualidade. É o nome que eu dei, tá? Ah, mas Leomar, mas a analista de qualidade, quem? Aí eu descrevi, ó. Terá que ser criado um papel funcional e incluso alguns usuários da área de qualidade, porque não são todos, ok? E salvei. Perfeito? Aí tá, faltando mais um detalhe. Fica 2 vezes.
É solicitação de ajuste no registro de não conformidade. É para assim, os analistas de qualidade poderá solicitar ajustes quando for necessário. Com isso, eita, Ctrl Z, tá, pessoal? Coloquei, apaguei sem querer, Ctrl Z, tá? Os analistas de qualidade poderão solicitar ajustes quando necessário, né? Então, quando eu falo isso, poderá solicitar, significa que tem que ter uma setinha voltando, tá vendo? Ó? Tem que ter uma setinha voltando para que a atividade seja devolvida para a área solicitante, entendeu? Então, eu já documentei isso, né? Aí, detalhe, vou continuar alterando aqui a informação. Então, aqui dentro da descrição, eu vou dizer o seguinte. Caso a análise, caso não tenha... É bem redundante o que eu estou escrevendo aqui, mas, ó, caso não tenha ajustes a ser feito, a atividade será encaminhada para a área executora ou investigadora da não conformidade. Perfeito? Documentei. Então, já disse tudo que tem que fazer em cada atividade. Se acaso alguém for, depois de repente alguém for automatizar isso só no descritivo, já está escrito aqui, tá? Ah, Eliomar, mas você falou de papel funcional. É papel funcional. Como é que funciona o papel funcional? Você já pode ir aqui já cadastrando, pessoal. Quando você fala em papel funcional, no sistema aqui tem do ladinho, aqui, tá vendo? Ó, tipo de executor padrão. Quem vai executar essa atividade? Aqui eu já sei, todos. Aqui eu já sei. Cliquei 2 vezes. Lembra que eu coloquei aqui na configuração, ó, configuração e execução? Eu já defini, tá vendo? Ó, já está definido. Líder, e o sistema já sabe o sistema já sabe sozinho, aqui já marquei. E aqui, Leomar, como que eu faço? Clica aqui na área e coloca aqui, ó, papel funcional. Tá? Papel funcional, o sistema vai pedir, ó, ele tornou obrigatório. Ele está perguntando, Leomar, qual é o papel funcional? Eu posso colocar aqui, ó, mais, e vou colocar, eu vou repetir esse nome aqui, ó, mais analista, vou colocar equipe, isso aqui, vou colocar assim, analistas, cuidado. Se alguém levantando a mão e me ajuda aí, tá, pessoal? Okay? Vou salvar. Então, o que é o papel funcional, pessoal? Ele é um pool de pessoas, como se fosse um grupo de pessoas, que vão ficar responsáveis para analisar a não conformidade. No nosso caso, que eu fiz a entrevista lá com o usuário-chave, ele disse que é um papel, que é um grupo de pessoas. E no sistema, esse grupo de pessoas eu estou relacionando ele com um papel funcional. Então, eu vou salvar, aí o sistema vai me perguntar, ah, Leomar, tudo bem, quem são essas pessoas? Aí eu venho aqui, ó, criei como analista de qualidade e vou associar agora os usuários que são responsáveis por isso. Aí eu posso marcar, vai ser o Eliomar. Aí eu só, muita atenção aqui, ó. Tem 2 disquetinhos. O primeiro é salvar e novo, ou seja, ele vai salvar e vai permitir que eu já adicione o outro. Eu vou adicionar aqui, por exemplo, o Davi. Ele vai trazer Davi. Adicionar de novo. Aí eu vou adicionar aqui, não sei como está a Manuela, Emanuela. Está aqui. Entendeu? E vai. Está colocando.
Salvar de novo. Ah, vou colocar mais. Vou colocar aqui, por exemplo, Carla. Vou colocar aqui, salvar. Então, assim, eu vou adicionando quem faz parte desse plano funcional. Vou agora fechar. Ou salvar. Vou colocar mais um aqui. Vou colocar aqui Jerônimo. Aqui eu vou salvar isso aí. Então, ele já colocou aqui esta área de qualidade. Então, estão esses membros aqui. E eu vou fazer o que por enquanto? Eu vou focar numa coisa mais prática, tá? Vou salvar isso aí. Então, aqui já está definido um papel funcional. E acabei em analistas. Olha, pode escrever aqui que é analistas de qualidade, tá vendo? Então, já está definido também. Então, significa o seguinte: aqui todo mundo executa, vai passar para o líder. O líder, quando ele finalizar isso, vai cair para quem? Vai cair para esta raia aqui, para os analistas de qualidade, que é esse papel funcional, e que já está definido as pessoas, entendeu? Então, aqui também, tranquilo, já define quem são as pessoas que vão executar. Tá. Feito? Mesma coisa, vou repetir de novo, tá? Na ferramenta, aqui clicou, no relatório, vai estar aqui no gerar relatório. E aqui você vai estar meio que documentando algumas coisas, tá vendo? Atividade digital na conformidade. Ó, aqui, ó, aprovar demanda está descrito. Aqui no analisar na conformidade está descrito, entendeu? Isso tudo você vai definindo. Então, mas vai definindo quem é que são as pessoas que fazem essa atividade. Fechou? Tá. Vamos ao próximo agora? Depois que esse executar, vamos agora fazer algumas configurações básicas da minha área executora. Tá, Eliomar, e agora? Área executora. Área executora aqui, eu posso ter na empresa 50 áreas. Como é que eu vou fazer? E aí só tem uma atividade. Se tem só uma atividade, eu vou ter que criar alguma regra para que o sistema mande para a área na qual está relacionado. Então, por enquanto agora, o que eu vou fazer? Eu não vou configurar essa regrinha ainda, mas eu vou descrever, tá? Ó, vou descrever a necessidade. Vou clicar 2 vezes da mesma maneira e vou descrever aqui, ó. Por exemplo, nessa atividade será feita a análise de causa e também se irá elaborar um plano de ação para mitigar ou resolver, né? Resolver o problema ou a não conformidade. Ok? Tá. Aí, assim, executor, eu coloco, escrevo para depois eu fazer, tá? Porque tem coisas que se demora se não fazer na frente do usuário. Executor. O executor dessa atividade será mencionado no formulário que terá que ser criado. Será criado uma lista de valor, vou explicar depois lista de valor, tá, pessoal? Lista de valor com fonte de dados apontada para o cadastro de usuários do SE Suite. Ok. Criar fórmula para
fórmula na execução da atividade. Carla quer falar aí, Eli. Pois não, cara, pode falar. Eli, por favor, eu não sei se é nesse momento, mas eu sempre fico confusa ali na definição do executor da raia. Tu pode me explicar o definido na instância? Tá. É o seguinte, definido na instância, você pode definir na instância o seguinte, uma fórmula aqui dentro, tá? Uma fórmula aqui dentro, porque ó, o que acontece? Se você deixar como está aqui, ó, definido na instância, quando executar essa atividade aqui, ó, essa atividade irá para o mesmo executor dessa atividade. Se você não faz nada, se não grita nenhuma regra, tá? Então, se define na instância, você vai usar aqui dentro, vou clicar, ó. Não vou fazer isso agora. Significa que aqui dentro do executor, você pode definir aqui, ó. Só um momento. Ó. Uma matriz de responsabilidade, vai pegar a matriz. Então, ele vai olhar aqui a regra dentro dessa atividade, que está definido nessa instância, ó, aqui no processo, na atividade, ou pela matriz, ou por atributo, ou por fórmula, que eu acabei de falar por fórmula, tá vendo? Fórmula. Aí você vai criar uma fórmulazinha que a gente vai aprender, tá? A gente vai aprender como criar uma fórmula para que ele pegue lá do formulário o campo que você informou. Você lá selecionou que é o Eliomar. Então aqui você vai definir uma fórmula para que ele reconheça, vai lá no formulário e pegue o Eliomar e torne executor dessa atividade. Vai ser uma coisa dinâmica, entendeu? Por isso que isso é definido na instância. Porque você pode definir na instância, você pode colocar a regra aqui dentro. A regra aqui dentro. Quando você coloca o usuário específico, ele está pedindo quem é o usuário. Ah, esse aqui é o Eliomar. Sempre vai ser o Eliomar? Ah, não vai ser o Eliomar, não. Então aqui define na instância e cria uma regra para que o executor, com base nesta regra aqui que você definiu, ou na matriz de responsabilidade, ou no atributo que você informou, aí ele vai dizer qual atributo você colocar, ou na fórmula, que é isso que é definido na instância, entendeu? Então, se não tem nada disso informado, vou salvar aqui, se não tem nada disso informado, quando você executar essa atividade, ele vai cair para o mesmo executor dessa, entendeu? E aí tá. Mas também, um detalhe importante, aí você viu que eu coloquei Eliomar, você viu que ele mudou o nome para Eliomar? Porque eu mexi aqui, ó, eu fui mexendo, ele pegou e apagou, e colocou meu nome aqui. Só que aqui é a área executora, digamos assim, né? Então você pode colocar definido na instância e colocar aqui a área, né? A área executora. E aqui outra coisa também, específica que eu já falei, ou área e função, vou mudar aqui da área e função, vai pedir a área que você vai executar essa atividade. Só que área, pessoal, normalmente a gente coloca, sim, tem empresas que colocam área, que qualquer um pode executar essa atividade. Se qualquer um pode executar dentro dessa área, basta que você clique aqui, ó, ele vai apontar para a área funcional aqui do S-Suite, tá vendo? Aí você escolha um, abre aqui, por exemplo, né? Ele vai informar que essa função aqui, ó, será executora dessa atividade. Não, Leomar, não é isso. É papel funcional, vai pedir papel funcional. Não, não é isso, Leomar, é entidade externa. Vai pedir entidade externa. Ah, é uma área, só área. Vai pedir a área, entendeu? Normalmente a gente mais usa é definir distância, coloca a regra, e ou papel funcional, que a gente usa bastante, né? Papel funcional ou área definida distância. Se é definido na instância, mas, Leomar, como é que eu vou saber tem 50 áreas na empresa? Aí que eu disse, eu entrei aqui dentro, ó, e defini que o executor, né, grafia aqui está errada, dessa atividade será selecionado no formulário que terá que ser criado. Será criada uma lista de valor com fonte de dados apontada para o cadastro do usuário desse suíte. Ou seja, ele vai pegar o cadastro desse suíte mesmo e você vai selecionar alguém lá para executar a atividade. Criar fórmula na execução da atividade. Eu estou documentando aqui que eu não vou fazer agora, vou fazer depois. Que eu tenho que configurar esse fluxo aqui, ó. Eu vou ter que colocar, vou clicar aqui, criar o formulário, né? Vou criar na execução e vou clicar aqui, ó, na
executor dinâmico, vim para a forma e vou criar a forma. A gente vai ensinar como faz isso aí, tá bom? Cara, eu não sei se eu consegui explicar para você. Ficou mais claro? Ficou. Vê se eu entendi. Por exemplo, quando eu estou lá no formulário, aí eu quero mandar para alguma área ou para alguém específico dentro do próprio formulário. Eu vou ter lá um campo no formulário, um campo list com uma série de áreas e selecionando a área via formulário, eu ainda posso selecionar uma pessoa específica dentro daquela área. Isso é definido na instância? Exatamente. É na instância, porque ele entende que vai ser aqui dentro, vai definir a regra aqui dentro, entendeu? Uhum. Não é aqui na raia, já no processo de definição, como você falou. Eu posso definir a área, a entidade, papel funcional, área função, não. Defino na instância que eu vou colocar uma regra aqui dentro para que o sistema obedeça essa regra, entendeu? Ok. Senão, eu teria que fazer o seguinte, ó. Eu teria que colocar 80 áreas, 80 atividades dessas. Ficaria um processo monstro sem lógica. Ou um subprocesso que a gente vai mais para frente a gente vai mostrar, tá? Um subprocesso também. Mas aqui, de forma simples, eu estou definindo o que eu vou definir no formulário. Fica dinâmico e eu não preciso dar tanta manutenção se acaso mudar a área. Não importa. Pode ter 1000 funcionários na empresa, daqui 2 anos tem 2000, não importa. O sistema vai selecionar dinamicamente, você vai selecionar dinamicamente uma pessoa que você sabe que vai estar naquela área de executor, tá? Perfeito? Ok. Tá, um detalhe importante, vou abrir de novo. Aqui dentro da atividade, antes disso, eu vou fechar aqui. Você está percebendo que a análise de causa e elaborar plano. A análise de causa requer uma configuração específica, tá? Eu vou clicar 2 vezes aqui nessa atividade, ó. Quando é análise de causa, aqui dentro de configuração, situação, eu já marquei, tá vendo que eu marquei na nossa aula passada? Análise de causa. Então, o sistema automaticamente vai trazer para mim o quê? Isso aqui, tá vendo? Ele vai trazer automaticamente para eu fazer uma análise de causa. Ou pode apenas permitir que eu cadastre a causa efetiva. O que aconteceu lá porque a pessoa teve um incidente, ele tropeçou e caiu lá na escadaria. Mas qual que foi a causa? Pessoal, ele estava limpando, o pessoal deixou sabão lá, escorregadio, não colocou a placa de identificação que o piso estava escorregadio. É uma causa que eu já identifiquei de cara qual é a causa, né? Então, isso aqui é uma causa que eu já relacionei. A gente vai simular, a gente vai ver. E aqui o sistema traz 3 ferramentas que a gente usada para fazer análise de causa. É o 5 porquê. Eu só estou aproveitando o briefing. 5 porquê é o seguinte, ó. Analisar a causa e elaborar a plano de ação. Aí eu assim, por quê? É uma causa. Por que aconteceu isso? Eu estava fazendo pergunta, até você achar a causa primária, a causa raiz. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É uma ferramenta que analisa a causa perguntando, né? Mas por que a pessoa caiu? Caiu porque tinha água no chão. Mas por que tinha água no chão? Porque tinha água e estava com sabão. Mas por que vai perguntando? Por que tinha sabão? Porque a pessoa estava limpando. Mas por que a pessoa estava limpando? Porque tinha que limpar, né? Mas por que ela não... por que aconteceu isso? Porque ela não colocou identificador e a pessoa não viu essa placa de problema. É um porquê, até saber a causa, entendeu? Essa é uma ferramenta de qualidade que vocês podem pesquisar mais, entender como funciona. Qual que é a outra análise de qualidade? Espinha de peixe. Espinha de peixe ou gráfico de Chikawa. Você já viu falar disso? É uma ferramenta de qualidade que você vai. A causa está relacionada ao material, a causa está relacionada à máquina, a causa está relacionada ao método, ou causa da mão de obra. Aqui, mão de obra, temos, descuido da pessoa na hora de caminhar lá, não prestou atenção. Ao método, não tinha lá uma placa de identificação dizendo que ali o piso estava escorregadio. Ao material, o material lá na qual ele estava utilizando é inadequado para tratar aquela situação. A máquina. Tem alguma coisa relacionada à máquina? Não tem. Ao material? Não tem.
Tinha método? Não, tinha a plaquinha lá, a pessoa não prestou atenção, quis mandar o piso lá molhado. E estava com a plaquinha dizendo, ó, não passe enquanto estiver limpando o piso escorregadio. E ela caiu. Né? Quer dizer, foi um descuido, uma desatenção da pessoa. Então você vai fazendo isso, ó, e vai fazendo isso aqui, tá vendo? A causa aqui. Aí coloca a causa aqui e vai descrever a causa que está adicionada. A gente vai falar sobre isso, só mostrando que existe essa ferramenta também, tá? Então, fechei aqui, já adicionei aqui na situação a causa. Então, tá perfeito. Ok? Tá, uma outra coisa. E o plano de ação? Então, nós vamos também exigir que nesta atividade seja vinculado ao plano de ação. Cliquei 2 vezes. Aqui na configuração, associação, ó, associação. Nós vamos adicionar pelo... Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos aqui de novo. Na ação. Ação. Clicar 2 vezes na ação. Aqui na regra. Ó, requerido um plano de ação. Tá vendo aqui? Eu marquei que nesta atividade aqui, a área executora vai fazer análise de causa e também será requerido um plano de ação. E salvo e sai. Também já dei aqui, deixei previamente configurado essa questão do plano de ação. Tá? Ok. Tem mais algum detalhe? Na atividade aqui, coloquei que vai ser... Olha na descrição novamente. Olha na descrição. Você está entrevistando e relatando. Então, está aqui, vai ter criado esse suíte, vai ter que ter análise de causa e vai também irá elaborar um plano de ação para mitigar. Aí, assim, também, vou colocar mais, melhor ainda, e também será obrigatório a colocar criação, né? Criação de plano de ação. Então, estou tornando que é obrigatório, não tem facultativo, não, é obrigatório, tá? Nesse processo aqui. Fechou. O que mais aqui tem? A análise de causa já coloquei, o plano de ação é obrigatório, né? E aí eu posso perguntar, olha, para você vai elaborar um plano de ação, esse plano de ação, ele vai passar, alguém vai ter que aprovar esse plano de ação? Aí, já pode anotar aqui também, ó. Aprovação do plano de ação. Porque eu posso elaborar um plano, mas ninguém aprovar? Posso, claro. Mas vamos imaginar que ele pediu, né? Plano. É só para poder incrementar uma coisinha no plano de ação que já fazia. Plano de ação. A aprovação de plano de ação será feita pela área de qualidade. Tá? Os mesmos membros do papel funcional de analistas de qualidade. Eu estou deixando claro que vai ter um plano de ação, vai. É obrigatório? É obrigatório. Mas assim, o plano de ação, eu posso fazer o plano de ação por minha conta e sem aprovação? Não, não. Vai ter que ter aprovação. Então, quando formos configurar a categoria de plano de ação, nós não vamos nos esquecer de que precisamos colocar um aprovador lá. Tá? Então, tá ali para você documentar. Mais algum ponto que eu preciso fazer isso? Então,
Em tese, por enquanto, aqui está perfeito para colocar o plano de ação, tá? Tá, vou dar uma paradinha aqui. Pessoal, dúvidas, questionamento, tá muito rápido, tá muito lento, a gente dá uma calibrada aqui. Vocês estão indo aí, né, pessoal? Vocês não deixaram sozinho, não. Estamos aqui pensando se está rápido. Olha, eu sei para que algumas pessoas que não tiveram contato ainda, né, fiquem tranquilas, porque assim, a gente vai repetir e a gente vai exercitar. E, assim, eu também, quando comecei também, dá um nó na cabeça da gente no primeiro momento, mas esse processo vai tornando um pouco mais amigável à medida que a gente vai evoluindo. E não tem pergunta idiota aqui. Se você tem dúvida, pode ser... Acho, de repente, vocês fazem uma pergunta que, às vezes, não é nem da ferramenta, da linguagem que eu estou utilizando. Eu quero que vocês perguntem. Leomar, eu não entendi o que você falou. O que significa isso? É para perguntar, tá, pessoal? O objetivo é justamente porque, às vezes, a gente imagina que vocês estão entendendo, a gente fala algumas coisas que fogem um pouquinho do vocabulário que vocês estão utilizando, mas fiquem à vontade para interromper e fazer a pergunta, tá bem? Combinado assim? Ok. Então, tá bom. Ok. Perfeito. Vamos lá, então. Vamos aqui na última aqui, né? A análise de eficácia. Pessoal, é o seguinte, ó. Para quem nunca ouviu falar de análise de registro de não conformidade, é uma coisa muito comum nas empresas, tá? Então, hoje, pela questão de conformidade da empresa, nenhuma empresa que está certificada pela ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000, né? Nenhuma empresa que está pode, não, digamos, nenhuma empresa fica sem o controle de não conformidade, né? A empresa que tem certificação é obrigatório um registro de não conformidades dentro da empresa, ok? Qualquer situação que ocorre na empresa que gera uma não conformidade ou um problema, você precisa ter um registro e precisa ter evidência de como é que você solucionou esse problema, entendeu? Então, isso aqui é algo muito comum, que quando a gente for atuar nas empresas privadas, isso é uma coisa mais comum, é o processo mais requisitado dentro das empresas privadas, ok? Futuramente também a gente vai ter esses nossos registros de não conformidade dentro do próprio suporte, que a gente tem uma série de não conformidades ali, né? Ah, por que a gente não faturou no prazo? A não conformidade. Ah, porque o cliente... uma reclamação do cliente. É uma não conformidade, entendeu? Ah, porque a gente não teve, por exemplo, lá um problema na hora de implementar a solução para o cliente. É uma não conformidade. Tá, e como é que a gente resolveu isso para que isso não volte a acontecer? Então, por isso que essas etapas do processo é justamente isso. Registra a não conformidade, analisa se ela procede, eu passo para a área executora para mitigar o problema, e eu passo para a área de análise de eficácia, ou quem registrou a não conformidade, por exemplo, para ele confirmar se aquela solução proposta pela área, se ela foi resolvida. E também se ela também tem a probabilidade de não acontecer mais, né? Seja através, de repente, a solução pode ser uma capacitação, pode ser uma correção de um problema, pode ser uma digamos assim, uma condição insegura, uma escada sem corrimão que permitiu que as pessoas caíssem, né? Ou limpeza da sala no decorrer durante o expediente, sei lá. Isso é um N não conformidade. Ou, de repente, se é um caso de transporte, se a embalagem está rasgada, danificada, se o rótulo está violado. Então, tem uma série de problemas, tá? Então, tá. E por último aqui a gente vai fazer descrever a análise de eficácia. Aí nós vamos descrever aqui como o cliente falou. A análise de eficácia será feita pelo responsável, a pessoa está dizendo, responsável pela abertura
da não conformidade. Pessoal, pode ser N situações, tá? Estou dizendo um caso aqui da não conformidade. Okay? Caso ela não tenha obtido, não tenha observado eficácia nas ações propostas pela área executora, deverá retornar à atividade para a área executora. Bem, é o que está acontecendo aqui. Ela analisou aqui. Tudo que eles propuseram aqui teve eficácia? Resolveu o meu problema? Resolveu o problema que foi relatado? Não. Tá a setinha voltando, tá vendo? É isso que eu estou dizendo. Vai voltar para que ele faça um plano de ação. Né? Então, agora tem um detalhe muito importante, que eu não relatei aqui em cima, mas depois eu volto. Aí eu vou colocar bem assim, ó. A outra pergunta. Finalização da análise de eficácia. Será finalizado o registro após as ações terem sido eficazes. Ok. Eu estou dizendo o seguinte, porque vem para cá, vem para o final aqui, ó, encerrar, somente se for eficaz. Senão vai voltar, já documentei. Só que tem um detalhe importante também. Vou ter que voltar, vou salvar aqui primeiro e voltar nessa atividade que nós não relatamos aqui, ó. Vou clicar aqui 2 vezes. Descrição. Ações ineficazes. Pessoal, eu estou dizendo aqui como eu estou. A compreensão, você vai relatar conforme a sua compreensão. O importante é que você entenda que o entrevistado está falando, para que você consiga compreender o processo e também com essa entrevista você ter dados, informações imprescindíveis para que você possa automatizar conforme o requerido pelo usuário, entendeu? Então, eu estou dizendo que ações ineficazes, caso as ações tenham sido ineficazes, eu estou mexendo muito com o redundante aqui, caso será necessário a elaboração de um novo plano de ação. Perfeito. Em tese, aí outra perguntinha básica. A área executora, eu disse aqui que nós vamos criar uma fórmula. E a área análise de eficácia? Eu estou dizendo que quem vai executar essa atividade aqui, ó, aqui eu poderia deixar como definido na instância. Quem vai executar a atividade vai aplicar 2 vezes. Esse aqui é um cenário, tá? N cenários. Eu vou colocar um cenário. Vou colocar na execução, ó. Eu vou colocar aqui, ó, executor de atividade específica. Aí, eu posso também ser esse aqui, ó, executor da atividade específica, ou pode ser o solicitante, tá vendo? O solicitante, o sistema vai entender que é quem executou essa atividade aqui. Mas eu podia ser também o executor durante o processo. Vamos colocar aqui, ó. Eu posso colocar solicitante, que o próprio solicitante vai executar essa atividade, eu posso colocar assim, ó, executor da atividade específica e relacionar com a atividade. Clica na lupinha, pesquiso, posso escolher qualquer uma das atividades, que ele vai pegar. Quem executou essa atividade, ele vai ser o executor. Por exemplo, a atividade que é analisar uma conformidade, ele vai ser o executor dessa atividade. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou colocar que vai ser quem registrou.
Se ele registrou, ele pode evidenciar a eficácia também. Então, eu estou colocando, algumas empresas colocam o próprio registrador, quem registrou. Mas pode ser também uma outra pessoa, também no próprio formulário também, tá? Mas estou colocando aqui para a gente mostrar um cenário interessante, que o executor dessa atividade vai ser quem executou, quem abriu, né? Quem abriu. Quem executar essa aqui. Perfeito? Então, em tese, aqui tem umas coisas interessantes que eu fiz, né? E para poder rodar esse processo aqui. Agora, tem uma outra coisa também que eu posso fazer. Eu posso usar esse processo sem formulário ou posso usar esse processo com formulário. Mas eu não vou fazer esse processo sem formulário, porque, pessoal, esse processo sem formulário é um processo assim, bem genérico que, na realidade da suporte, na minha opinião, ele nunca vai existir. A não ser que seja um processo interno nosso, de suporte, sem formulário. Por quê? Eu posso, dependendo do processo, a simplicidade do processo, ao invés de usar um formulário, eu posso usar atributos. Atributos são campos personalizados que, na hora de executar a atividade, eu posso exigir que o usuário preencha, tá? Mas eu vou fazer com formulário, tudo bem? Para vocês entenderem mais um componente formulário. Então, nesse caso especificamente, eu documentei o meu processo, eu documentei aqui. Basicamente, eu já tenho tudo o que eu preciso para agora criar um formulário, né? Criar um formulário e também configurar os executores, tá? Um detalhe importante aqui agora, que a gente falou sobre atividade, processo e tudo. Agora, eu posso fazer de duas maneiras, tá? De duas maneiras. Eu posso documentar aqui dentro o formulário que eu vou criar, ou eu posso agora abrir um paralelo aqui, e desenhando o formulário, entendeu? Ok? Para poder a gente continuar nesse processo, tá? Então, mapeamos o processo, apresentamos para o cliente, ele falou assim que, olha, o processo é isso mesmo que eu quero, tá? Todos os elementos que eu preciso, eu estou aqui com os diagramas. A descrição, nós abrimos cada atividade, descrevemos o que nós precisamos executar nessa atividade e quais são as configurações que nós precisamos fazer nesse processo, tá? Agora, vamos partir para uma outra situação agora. Vamos agora construir o formulário, ok? Tudo bem? Até aqui tranquilo no processo? Podemos seguir? Tá. Antes de seguir, pessoal, só me dá assim 2 minutinhos só para me pegar uma água aqui e já volto, tá? Pessoal, está todo mundo acompanhando, todo mundo está entendendo direitinho, está todo mundo no maior silêncio. Eu estou viva aqui. Assimilando, né? Mas vamos, não deixa a dúvida passar não, viu? Porque senão é pior lá na frente. A gente avançar, pelo menos eu, né? Avançar com dúvida, assim, eu não acho
que seja legal. É bom a gente tirar, porque aí já, de repente, essa dúvida pode impactar, né, no aprendizado e na execução. Perguntem mesmo, viu? Está com dúvida no que falou, se o pessoal não entende, vocês não estão entendendo o que é plano de ação, o que é diagrama de Ishikawa, causa e efeito, ou até na própria execução ali do processo, vamos tirar a dúvida, não deixa a dúvida passar para frente, não. Estou de volta aqui, pessoal. Obrigado, Carlos. Tem uma coisa importante, que eu estou assumindo um compromisso com vocês, porque, assim, nós precisamos de vocês. Fato, tá? A gente precisa de vocês. Para a gente tem 41 componentes, né? Depois a gente vai passando ao longo do período para você sair. Eu, além desse curso, eu vou disponibilizar, eu vou fazer um acordo com os outros consultores que estão mais para frente. A gente vai dar um jeito de repente fazer um workshop em que todos nós vamos para uma sala e a gente vai trabalhar mais pesadamente em algumas situações que vocês vão poder tirar dúvida, entendeu? Interagir, ver os problemas, dificuldades, que a gente vai dar condição para que vocês aprendam, entendeu? E eu quero, de repente, disponibilizar, ou de repente, assim, uma vez por mês, ou pode ser um sábado mesmo, ou só de repente durante a semana, só para tirar dúvida, para vocês entrarem, simularem, mostrarem para os colegas como está sendo feita, a gente trocar essa ideia, que o objetivo é transferir esse conhecimento para vocês de todos os componentes, entende? E outra coisa muito importante, o Everson me deu a resposta hoje, nós conseguimos 20 licenças da Software Expert, tá? Então, amanhã eu vou pedir essas licenças, e aí essas licenças vão aplicar no ambiente de teste, e vocês terão condições, cada um, de conectar lá e fazer simulações. Pode falar, Carlos. Ele dá uma olhadinha no chat GPT, tô brincando, no chat aí que o Jonatas pediu para você falar mais sobre a definição do executor. Ah, sim. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Ó, então, assim, vamos lá no executor. Maneira de fazer executor. Vamos ver se tem mais alguma coisa ali. O Jonathan está falando de novo no chat. Beleza, voltei aqui. Os componentes do editor e os possíveis... Legal. Show. Vamos falar então. Vamos aqui falar geral, no resumo, que a coisa... Ô, Jonas, você vai dando um direcionamento para mim aí, tá? Vamos falar, assim, primeiro de executor e depois vamos falar geral aqui nesses componentes, tá? Beleza? Vamos falar aqui. Executor. Executor, quando você clica uma raia dessa, você está definindo, como eu falei, às vezes você pode colocar como um departamento ou uma etapa, né? Uma etapa. E essa etapa você tem que deixar bem claro porque geralmente nessas raias são executores distintos, entendeu? Executores distintos. Mas mesmo na raia, por exemplo, você pode criar fórmulas em cada uma da atividade, dependendo da situação. Então, vamos para na raia primeiro. Executor. Forma de execução. Você pode definir que na área de qualidade, aqui, por exemplo, você pode definir uma área. E aqui, você escolhe a área que todo mundo dessa área vai poder executar essa atividade. Por exemplo, imaginar que seja aqui a área do financeiro, né? Se fosse financeiro. Então, aqui, por exemplo, todo financeiro lá, a equipe do financeiro, a Leni, a Fernanda, a Fanny, né? Eu esqueci o nome da outra colega. Elas poderiam executar, independente de quem elas sejam, tá? A área inteira poderia executar. Isso, é claro, você só usa quando você tem certeza que o usuário possa executar essa atividade. Quando é entidade externa, você cadastra no sistema uma entidade externa, né? E dentro do sistema tem uma opção lá que você cadastra a entidade externa e você vai direcionar que essa atividade pode ser executada pela entidade interna. Se tem alguma aqui cadastrada. Você vai mencionar, tá vendo? Celesc, eletricista, quality analista, todas as áreas, prestador de serviço. Então, você vai definir uma entidade externa que vai ter acesso a esse processo. E aqui ele vai executar.
A outra área e função, papel funcional, nós já falamos. Você pode definir que um grupo de pessoas pode executar essa atividade. Lembrando, quando se for, só deixar muito importante, num papel funcional, por exemplo, que tenha 10 executores, por exemplo, todos os 10 vão receber atividade, tá? Todos, sem exceção. A área também, todos da área. Qual que é a diferença? O que vai acontecer quando um dos membros desses 10, um dos integrantes, pegar a atividade? Ela deixa de, ela sai da lista de tarefas, né? Lá dos 9, e fica só com aquele executor, entendeu? Por quê? Acontece muito quando para você não personalizar demais. Né? Por exemplo, que você pode colocar um usuário específico aqui, tá vendo? Usuário específico. E só que se essa pessoa sair da empresa, se essa pessoa tiver de férias, se essa pessoa tiver com licença, algum tipo de licença, digamos assim, de doença, digamos assim, né? Então, normalmente, esse usuário específico a gente normalmente não usa, mas o sistema tem. Que às vezes pode ter alguma determinada atividade que é usuário específico, né? E aqui o definido na instância são os executores que eu falei. Quais as possibilidades? Vou clicar 2 vezes aqui. Vamos lá. Ó, você vai em configurações, em execução. Vamos lá, desde o início lá. Ó, papel funcional, se você define papel funcional. Área, se você tem definido área, ou área e função, ou entidade externa, ou definido instância. Isso aqui, essa parte daqui, é essa parte daqui, tá vendo? Ó, você marca aqui, para definir a instância. Você pode colocar papel funcional, área e função. Então, aqui dentro já está definido, tá vendo? Ó, você tem configurações, execução, parou aqui. Aí, aqui você pode definir também, ó, um papel funcional. Analistas de qualidade. Você já definiu o papel funcional, tá vendo? Ok. Mas poderia ser usuário específico? Poderia. Pode ser uma área? Poderia. Então, você vai marcando aqui fora, o sistema automaticamente já marca aqui. Pode ser restrito a uma área específica, aí se define qual que é a área. Eliomar, é uma área específica. Então, você define a área no qual a pessoa está nesse papel funcional. Restrito à área do iniciador? Sim. Então, só a área do iniciador. Em outras situações que eu falei, que é bastante usado, é a matriz de responsabilidade. Depois a gente vai mostrar como funciona a matriz. A matriz, por exemplo, você cria lá um atributo, né? E nesse atributo, por exemplo, você vincula assim, se ele for uma área financeira, quem executa, por exemplo, Fernanda. Se ele for uma área técnica, por exemplo, é o Jonas. Se ele for uma área, digamos assim, de treinamento, é Juliana. Se for a área de mapeamento, é o Davi. Então, conforme o atributo ser formado a área, o sistema vai criar uma matriz, a gente vai mostrar para você como usar uma matriz também, e ele vai apontar para quem está formando uma matriz. Matriz mesmo, tá? Matriz de responsabilidade. Você coloca lá um atributo, se é por área, e quem da área vai ser executor, o sistema vai entender. Se for a área de financeira, manda para o Fernando, se a área técnica vai para o Jonathan, ou se for a área técnica de um projeto específico vai para o Jonathan. Aí você vai definindo uma matriz e você coloca na frente que é o executor. Atributo. Você vai pegar e colocar um atributo aqui. Atributo, por exemplo, executores. Aí, no conteúdo, você colocar no atributo, ele vai pegar o conteúdo desse atributo e jogar o executor que está informado do atributo. Aí você vai pegar aqui o atributo, por exemplo, ó, o conteúdo do atributo, né? Se tiver aqui informado, que não tem ainda, para que ele seja executor. Ou forma. Forma a gente vai mostrar um caso bem simples. Você vai colocar lá uma formulazinha, vai colocar variável, entendeu? Vai pegar um campo do formulário e não temos aqui montado ainda. Nós vamos mostrar aqui como é que funciona a forma para você pegar dinamicamente o executor, que pode ser de um atributo, pode ser de um formulário, e mostrar. Então, são os possíveis de informação. Algum questionamento ali? Ah, tá. Ok. Então, com relação... Vou falar. O que é um atributo? Um atributo. Um atributo é um campo personalizado no sistema, tá? Que você cria, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Vou aproveitar que já fazia a pergunta, tá? Aqui dentro do componente, pessoal, componente de administração que nós falamos, né? A gente falou que a gente ia voltar para ele. Lembra disso? Ó, dentro da administração,
tem aqui, por exemplo, configuração, tem atributo, tá? Atributo, ok? Agora, lembrando, quando você criar um atributo aqui, esse cadastro atributo, ó, vou entrar no processo. Processo, configuração. Eu me atributo. adiantei. É o mesmo, tá, pessoal? É o mesmo. Oi? Eu me adiantei. Se por acaso você já fosse falar isso mais para frente, pode deixar. Não, sei Não, se eu tudo bem. Só por atributo, tá? E a gente vai... Atributo é um campo personalizado que você usa, tá? E a gente vai... Eu vou falar mais para frente um pouquinho. A gente vai voltar aqui, tá? Mas, por enquanto, eu quero dar a ideia do processo primeiro, para não ficar muito conteúdo nesse primeiro momento, para a gente falar sobre isso. Agora, vamos passar um pouquinho mais de informações gerais, tá? De geralzão aqui da tela, agora que a gente já fez o básico, vou dar uma explorada, tá? Ó, aqui no botão canto superior direito, inferior direito, tá vendo que tem aqui um íconezinho de paisagem? Se você clica aqui, ó, o sistema baixa uma imagem do processo que você acabou de desenhar. Só um instantinho. Tá vendo ali a imagem? Ele baixa, acho que é em PNG, tá vendo? É o fluxograma que você desenhou, tá? Fechar. Fechar aqui. Vamos voltando para lá. Vamos mais informação. Aqui, você expande, ok? Aqui, você diminui. No menuzinho, ok? Beleza? Do ladinho direito. Aqui são propriedades, tá vendo? Ah, Leomar, não gostei dessa aprovação, não. Gostei da cor azul, não. Eu quero, por exemplo, uma cor laranja. Voltar, fui tão rápido aqui, peraí. Ó, clico aqui no diagrama, cor de fundo. Clico aqui, coloco laranja. Você vai escolher o melhor laranja aqui, se você quer. Ó, tá laranja, tá vendo? Ok? Ah, Leomar, eu queria mudar aqui, por exemplo, esse aqui, esse analisar com a outra cor também. Não gostei dessa cor. Você coloca aqui um azul aqui, do jeito que você acha que é azul. Opa, ficou estranho. Um azul mais normal. Um azul aqui, ok? Vamos lá então, cliquei de novo. Mas o preto não ficou legal. A cor da fonte. Vou colocar branca? Vou colocar branca aqui. Grande, ok? Tá, o tamanho do fonte ficou muito pequeno. Vou aumentar um pouquinho. Você vem aqui no texto, ó, aqui do ladinho, ó. Faz isso aqui, tá vendo? Mostrando para você, tá? Ok. Um detalhe muito importante. Aqui, por exemplo, ó, esse solicitar aqui, eu quero, ao invés de ser orientação do texto, tá horizontal. Eu quero para ele vertical. Ó, vertical. Não ficou legal não, Leomar. Muda aqui de volta de novo para horizontal. Mas eu pego, aí você pode arrastar aqui, ó. Colocar ele aqui. Eu quero ele em negrito, marca aqui. Então, tudo isso aqui, propriedades, você vai mudando algumas coisinhas. Para, visualmente, você vai dando uma ajustadinha, tá? Depois que você montou, o mais importante, né, pessoal? Então, tá aqui as propriedades para você colocar, tamanho, largura, né? Desses diagramas, né? E, ok? Aqui pode fechar na setinha. E aqui tem resumo, tá vendo? Resumo. Aqui mostra dados, por exemplo, ó. Tá vendo aqui do ladinho? Ó, aqui um detalhe importante. Percebeu aqui que eu cliquei em cima da atividade, veio o descritivo, tá vendo aqui? Tá vendo aqui que você clicou e apresentou aqui? Percebeu? Clicou aqui, percebeu aqui? A descrição. Ó, aqui a descrição. Vem aqui informar tudo que você escreveu. Então, tudo isso é para você ver o que você já escreveu, para até falar, pessoal, nessa atividade você falou para mim que é assim, 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 assado. É isso mesmo? Próximo, então vai. Então, toda essa informação que você vai vendo, né, é o que você fez. E aqui, importante também, ok, deixa eu ver só um detalhe aqui. Ok. Ó, analisa. Oi. Explica também a questão dos conectores automáticos, quando ele abre ali, como é que a gente pode mudar do automático para o manual? Entendi. Bem lembrado. É o seguinte, porque assim, às vezes, ó, eu vou fazer um exemplo aqui agora.
de uma... Aqui, quando eu abri o processo pela vez, já veio esse início, né? E já montou sozinho, né? Mas você pode, quando estiver montando, por exemplo, ó, você pode fazer uma montagem manual. Tá vendo quando você coloca o início? Todo o processo, pessoal, tem que começar com esse círculozinho aqui inicial, que é o início do fluxo, tá? E você percebeu que ele já traz automaticamente aqui, tá vendo? As opções. Aqui uma atividade, aqui uma decisão, aqui um gateway paralelo, aqui um evento mensagem, aqui um finalizador, aqui um conector, tá? Vamos aqui dar um exemplo. Ah, ele marcou uma atividade aqui. Então você clica aqui nesse bonequinho, olha o que ele faz. Você clica nesse bonequinho, ele faz decisão. Ó, se arrasta para cá, arrasta para lá, né? Arrasta para cá, para lá, né? Aí agora você pode outra atividade, Leomar. Ok, volta para cá. Agora o finalizador, clica aqui nesse finalizador e faz isso aqui, tá? Agora um detalhe. Ah, Leomar, tem um detalhe, eu queria voltar. Ó, eu clico na atividade aqui, eu quero voltar aqui, essa atividade pode ser voltar para essa atividade aqui agora, pode mandar de volta. Essa é a primeira, mandar de volta. Como é que eu faço? Clica no conectorzinho, ó, na setinha, clica nele, arrasta aqui e clica de novo. Percebeu que ficou meio emboladinho aqui? Né? Olha o que você faz. Clica aqui em cima, vai aparecer 3 barrinhas paralelas. Clica na barrinha. Tá vendo aqui? Ele aparece essas opções, ó. Manual, automático, automático horizontal, automático vertical, tará, tará, ou manual. Coloca manual. Aí você faz o seguinte, aí depois você clicou nela, aparece uma bolinha. Clica na bolinha. Ó, agora você clica em cima da bolinha, faz aqui, ó, arrasta para cá. Mas, Leomar, ficou meio estranho, né? Clica na outra bolinha, que aparece mais uma. Aí você faz isso aqui, ó. O sistema vai fazer alinhamento, tá vendo aqui, ó? Alinhando, ó. Verdinho significa que tá bem no conexão da atividade. Aí você pega a outra bolinha e faz isso aqui, ó. Percebeu? Esteticamente ficou um pouco mais bonitinho. Ah, não gostei assim não, Leomar. Botei assim. Você vem assim e faz isso assim, entendeu? Percebeu? Isso aqui é o conector. Não, não tá legal não. Eu quero... agora, como essa atividade vai ficar... se eu quiser voltar automaticamente aqui, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Voltar para automático. Ele voltou normal, tá vendo? Você vai salvar e vai dar um problema que tá fora da lei aqui, né? Mas não acho que salva assim. Tá fora da lei. Aí ele dá problema. Tá, então tá aqui. E aí, de novo, clicando aqui, 3 barrinhas, manual, salvei, clica em cima da bolinha, puxa a bolinha para cá. Se quiser mais uma, coloca mais. Se quiser mais uma, coloca mais. Se quiser mais uma, coloca mais. Entendeu? Fechou? Perguntas. Como que eu faço para apagar tudo? Clica com o mouse no botão direito, arrasta, faz isso, marcou todo mundo. Clica em remover. Acabou. Salva. Perfeito? Vou falar mais em recursos aqui, peraí. A parte aqui do lado, né? É mais para estética mesmo, trabalhar. E aqui os elementos. Eu vou passar os elementos mais importantes, entendeu? Eu estou focando nos mais importantes para não confundir muito. E depois nós vamos trabalhando em outros. A gente vai falar de gateway depois, que a gente usa bastante. A gente usa isso aqui, ó, né? Usa bastante isso. Isso aqui, essa atividade, é para você fazer assim, ó. Lembra que eu falei agora? Tornar manual, clica em cima da linha, 3 barrinhas, manual, isso aqui, faz isso aqui. Esse tipo de gateway, quando tá a cruzinha assim, são paralelos, tá? Então, normalmente a gente faz assim, né? Vou colocar aqui, ó, 3 barrinhas, cliquei aqui, manual, passo para cá, aí você vai mais ou menos estética que funciona, tá? Então, aqui, é ruim esse aqui que o sistema não obedece, tá? Paralelos. Então, aqui significa que quando eu usar esse gateway aqui, o sistema vai mandar ao mesmo tempo, paralelamente, duas atividades, ok? Aí, é claro também que você tem que fechar, se bem que aqui, ó. Você pode fazer isso que eu fiz, ó.
Aqui eu fiz, eu arrastei para cá. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. Ó. Né? Mas agora, eu só coloco essa setinha e vim para cá, tá vendo? Venho aqui, clico nela, 3 barrinhas, manual. Digamos que eu estou trabalhando aqui para só apresentar o documento um pouco mais bonitinho para o cliente. Então, ó, quando é gateway paralelo, que é esse aqui, ó, você tem que abrir o gateway paralelo, vai executar as 2 atividades paralelamente, e aí o sistema vai fazer o seguinte, ele vai fechar, fundir essas 2 atividades aqui, vamos imaginar que seja aqui, ó, ele vai gerar outra atividade. Então, por enquanto, agora a gente não vai fazer isso aqui, só poder mostrar para vocês que esse gateway é paralelo. Ele vai abrir 2 atividades simultâneas, tá? Simultâneas. Fechou? Tá, vou apagar isso aqui. Marquei tudo, cliquei aqui e apaguei. Esse gateway aqui, chamado gateway exclusivo. Exclusivo. Então, como é que funciona o gateway exclusivo? Pessoal, não se estressa, tá? A gente vai aprender isso na prática, mas a gente vai acompanhar vocês. Vai fazer um workshop, vocês vão estar lá, vamos combinar uma data ali que vocês estiverem um pouco mais ambientados, para que a gente faça lá um workshop, todo mundo fazendo ao mesmo tempo, e eu vou estar monitorando vocês e ajudando vocês a construir, tá bom? Aqui esse gateway exclusivo. Significa o seguinte, que vai precisar de uma regra. Ele vai dizer o seguinte, ó, quando é que eu vou para cá? Quando é que eu vou para cá? Ele vai precisar que você coloque uma fórmula aqui dentro. Olha, quando for azul, quando os lenços for vermelho, você manda para cá. Quando o lenço for azul, você coloca para cá, né? Vamos imaginar que seja assim, né? Tem uma coisa aqui. Eu estou fazendo isso aqui mais para você, na memória, grava mais imagem, né? Então, opa, não é isso aqui não. Agora eu sei lá qual que é. Mas não importa, agora já foi. Vermelho. Vermelho aqui. Azul aqui. Então, beleza. Aí, então, o gateway shore, né, que é o exclusivo, ele vai precisar de uma regra. Ele tem que ter fórmula. Ele tem que ter fórmula e dentro dele a gente vai ver que ele precisa também ter uma rota padrão. Se der tudo errado, para onde eu vou? Então, se tem o gateway shore exclusivo, ele precisa ter uma rota padrão e ele precisa ter fórmula. Se for vermelho, você vem para cá. Se for azul, você vem para cá. Esse é o gateway exclusivo, tá? A gente usa bastante. E esse aqui que eu vou usar só os 3 mais importantes. Esse é o complexo. Na mesma coisa, vou clicar aqui, setinha já une. Mesma coisa aqui, ó. Clica 3 barrinhas. Ok. Aqui. Manual. Tá. O gate chama complexo, né? Ele serve também para... Você pode usar ele, tá? Para fazer o mesmo trabalho do gateway exclusivo short. É um desperdício, né? Usar ele. Mas você pode colocar a regra também. Aí, se for vermelho, vem para cá, tá normal. Pode ser também para você ver mais situações. Entendeu? N situações também, tá? Normalmente usa para esse contexto aqui, ó. Imagem... Opa! Isso aí. Tá? Mais de uma condição. Ou N, mais que isso também. Né? 3, 4, 5, 6. Se é duas condições só, esse ou esse é o short, que é exclusivo. Né? Se é paralelo, é esse aqui. Tá bom? E se é complexo, que é mais de uma atividade, esse aqui. Esse aqui também, ele permite você fazer também paralelos. Aí você tem que usar a formulazinha também para paralelo. Mas não é indicado, mas permite também. Nós vamos usar esses três gates por enquanto, tá? Por enquanto. Ok, fechando. Vou apagar aqui, seleciona tudo. Ó, botão, arrasta e apaga tudo. Tá, vou salvar aqui primeiro. Tá.
Tá? Eli, Pois não. para tirar uma dúvida aí, tem gente aqui que já modelou com visagem, tá? É uma coisa que eu já passei por isso, Davi já passou por isso, eu não sei se outros consultores passam por isso. No visagem, quando tem algum erro na construção do fluxo, você consegue salvar. Ele diz que tem um erro, você consegue salvar. No SE, ele não salva, né? Ele diz que tem um erro, mas ele não diz que não salvou. Então, eu já perdi fluxo inteiro, então, só para o pessoal ficar atento, né? O que acontece uma coisa muito importante é assim, ó. Você viu que eu estou salvando, né? Pagando aqui salvando. Mas assim, uma coisa que dá problema, uma coisa que é a regra número 1 que não salva. Agora, quando dá inconsistência de automação, ele salva. Agora, quer ver? Vou dar um probleminha aqui, ó. Vou salvar. Já é um erro que vai acontecer e você perde tudo se você fechar. Vou simular para você como é que é. Ó, tá vendo? Você vai puxar aqui mais umas lanes aqui, ó, uma raia, tá? Uma raia. Ok, eu vou tentar salvar. Ó, registro não conformidade contém um erro. Nesse caso, se você fechar isso aqui, vamos imaginar que seja assim, se você fechar essa, não, peraí, tinha uma raia. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tentar lembrar aqui uma coisa que eu acho que é o seguinte, cara, eu tô achando que agora, nessa versão, eu tô achando que eles estão salvando, não tá com problema mais não. Será? É porque, assim, aconteceu de eu fechar o fluxo, achar que salvei, ele deu erro. Tá. Eu fecho o fluxo, eu não consertei o erro, ele vai sumir com tudo isso daí. Não. Com essa raia que você botou por último aí. De fato. E assim, isso pode acontecer bem assim, tá vendo? Ó. Fala pra mim, né? Tá salvando agora, sabia? É nas versões mais recentes, Carla. Mas você colocou... porque eu perdi fluxo já, achando que tinha salvo e não salvou nada. Sabia? Eu até vou dar uma lida no release, mas antes realmente era isso, tá? Mas agora eu percebi que ele tá salvando, tá? Que ele não tá... Se tá saindo, ele tá respeitando. Tá, vamos lá então. Ok. Então essa parte aqui nós já vimos. Agora do ladinho aqui, ó, mais uma informação importante. Aqui tem uma coisa que você pode utilizar. Vamos mudar isso aqui, pessoal, porque ficou... Não, deixa eu comentar. Aqui tem uma coisa que às vezes a gente utiliza, tá? Por exemplo, se quiser fazer alguma anotação, tá? Você percebeu uma coisa muito importante nas propriedades. Se você, dentro da atividade, descreve... Resumo. Ó, se você está descrevendo aqui, tem pessoas que querem fazer anotação aqui dentro, tá vendo? Dentro do processo, tá? Também você pode fazer. Você vai fazer a anotação aqui, ó, lá no canto superior direito aqui, tá vendo? Ó. A análise. Fazer o que você quiser. Aí você pode fazer aqui esse quadrinho para você fazer um comentário que você queira. Vou diminuir isso aqui, ó. E você pega, ó, um detalhe, quando você clica na lane e, ó, a setinha, e que você quer aumentar, né, ó, você faz só arrastar, tá vendo, pessoal? Arrasta, ok? Você quer aumentar a lane? Importante quando você faz o aumento da lane, aqui embaixo, ó, arrasta, fica azulzinho, você pode fazer isso aqui, ó, tá? Subindo e descendo para você aumentar ou diminuir a raia. A mesma coisa isso aqui, ó, arrasta, expande, é o seu desenho. Um detalhe importante também.
Ok? Você pode mudar a orientação, tá vendo aqui? Aqui eu estou fazendo de maneira assim horizontal, vertical, né? Mas você pode mudar a orientação. Eu não vou, para não fazer confusão, eu vou só abrir um rapidinho aqui só para mostrar para vocês. VPN, opa, acho que entrei errado aqui. Eu vou fazer um outro só para poder mostrar a orientação, tá? Para a gente não apagar aqui. Ó, para vocês saberem, ó, coloquei aqui, né? Ali, nós estamos com orientação, se eu vou colocar a lane aqui, ó, eu agora posso mudar a orientação, inverter orientação. Olha como vai ficar, percebeu? Eu posso até mudar aqui, se for o caso, né? Jogar para cá, a orientação. Aí eu, a mesma coisa, se eu vou colocar aqui, solicitante, aqui, né? Opa, aqui. E aqui, aprovado. Percebeu que a orientação vai dependendo. O que você vai fazer? Tem empresas que querem que a orientação seja, assim, horizontal, tá? E tem empresas que gostam que a orientação seja vertical. Vai depender muito. E outra coisa também, tá, pessoal? Depende muito do tamanho do processo, entendeu? Porque às vezes o processo fica tão grande, e aí eu não sei se... Aí você vai ter que ver qual que é o melhor layout. A horizontal ou vertical? Então isso não tem, assim, uma lógica, não tem, assim, uma regra para isso. É mais uma questão de adaptação na realidade do que ele quer, tá bom? Nós colocamos aqui horizontal, vertical, mas pode ser também vertical. Então, eu coloquei também esse artefato que é uma anotação. E aqui do lado, ó, em propriedades, você pode também colocar aqui a cor da borda, espessura, fonte, anotação, forma, tracejado. Tá vendo? Você pode colocar tracejado. E você pode colocar também a cor da borda, se você quiser achar, mudar a cor da borda, mudar ela para vermelho, não sei. Então, são situações que você pode colocar aqui como anotação. Você pode usar também na hora de se estiver mapeando, tá bom? Isso é importante você saber. Então, falamos desses elementos. Isso aqui é uma atividade de sistema, essa engrenagem, e esse maisinho é um subprocesso. Vamos falar sobre ele para frente, tá? Vamos deixar por parte aqui. Esse conector aqui, já automaticamente tem um conector, mas você pode usar ele também. Esse aqui nós acabamos de falar, esse artefato. Esse aqui, grupo, ó. Esse grupo também, vou apagar esse aqui. Vou apagar depois se a gente coloca. Um grupo você pode fazer isso aqui também, ó. Agrupar atividades aqui, mas em nível de documentação, tá? Vou excluir aqui normal. Que mais? Iniciando, já estou falando sobre isso. Um detalhe importante também, que são esses conectores aqui, ó, os que são mais utilizados. Receber e enviar. Tá? São conectores que... Vou explicar para você a lógica também, que é importante você saber. Você vai desenhando o processo, ele vai ficando tão monstro, tão grande, que aí fala assim, mas se esse processo aqui de baixo, se alguém pode devolver também lá, por exemplo, lá para o executor. Você imagina, pessoal, vai pegar essa linha aqui, ó, essa linha aqui vai ter que passar por fora até lá, né? Então, o que normalmente a gente faz? Vou dar um exemplo aqui do outro lado, lá, no outro fluxo que a gente vai fazer um lixinho. Né? Você pode colocar aqui, 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 aqui. E agora, você quer que essa atividade aqui, ó, se comunique com aquela atividade lá de cima, tá? Então, o que você pode fazer? Vou salvar primeiro.
Você faz bem assim, ó. Essa atividade, vai deixar aqui embaixo no conector, ó, eventos intermediários. Você vai colocar aqui, esse aqui, ó, enviar. Vai ficar esteticamente mais bonitinho, tá? Ó, você clica aqui, conecta ele aqui. Ok? Deixa ele aqui, bonitinho. Aí você dá um apelido para ele. Você pode colocar assim, ó. Pode colocar A. Aqui, A. Você pode também dizer o que é também, tá? Enviar. Aí você pode colocar só A, tá, pessoal? Aí o que você vai fazer lá em cima, que vai ser esse aqui, por exemplo, você vai pegar outro conector, o conector de receber. Ó, receber. Você diminui também. Você viu que eu estou diminuindo ele, né? Você pega aqui. Receber. Aí você pode mudar a cor dele também, tá? Se quiser, né? Se quiser. Aí o que você faz? Salva. Aí você vai aqui, ó, B. Fazer ajuste. Eu vou só um exemplo, né? Salvar para poder já ter esse B aqui salvo. Aí, ao invés de você puxar uma linha, esse conector daqui até aqui, você pega aqui, ó, clica dentro desse conector, ó, 2 vezes, e coloca aí destino B. Compreendeu? Aí o sistema manda daqui para lá, para ficar uma coisa mais bonitinha, entendeu? Para não ficar uma coisa linha para cá, linha para lá, linha cruzando, entendeu? Então fica aquela bagunça às vezes. E às vezes gera confusão na hora do entendimento. Então você coloca um conectorzinho, e esse conector eu liguei. Se você clicar nesse conector, ó, a origem, tá vendo? Ó? A origem, enviar ajuste. Saída e atividade. Ok? Então essa é uma maneira. Vamos ver mais aqui. Então eu vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Salvando. Vou falar mais sobre os elementos aqui para são mais utilizados. Tá, o nosso foco é já mapear para automatizar, tá? A gente vai estar, digamos assim, já desenhando, focando direto na automação, tá bom? E aí, outros eventos são utilizados, que a gente usa também. Esse aqui é o finalizador intermediário, que a gente usa também em alguns momentos. Esse aqui, nós já falamos dele, que está aqui embaixo, tá vendo esse daqui? Esse daqui é o cancelar. Esse aqui é algum erro que você queira colocar, pode mencionar. Né? E esse evento aqui também é importante, esse intermediário aqui, ó, um timer. Esse timer, por exemplo, você pode definir um tempo em que a atividade vai ficar em stand-by. Ela não fica na mão de ninguém. Né? Eu vou imaginar que vai fazer uma análise, né? E você conecta essa atividade com... Ele executa, vamos supor, tira essa linha aqui, tira essa aqui. Melhor. Vou apagar aqui e vou fazer um exercício lá. Né? Então você pode fazer assim, ó, você desconecta isso aqui, você pode colocar um timer. Aguardar. E aí você faz o seguinte, essa atividade número 1 vai ser executada, mas você fala assim, gente, a gente vai executar essa atividade, só que a gente vai ter que aguardar 15 minutos, um dia, 10 dias, não importa, um mês, para que o próximo execute a atividade. Né? Está demorando. Tá, aí você aguardar. Aí o que você vai fazer? Dentro dela, quando você abre essa atividade, ele troca a duração, tá vendo? Um dia, uma semana, um mês. Ele é um mês. Vai ter que guardar um mês para ficar aí stand-by. O sistema
quando você executar essa atividade, ele vai ficar aqui durante um mês. Né? Depois, lá no primeiro dia do mês subsequente, ele vai disparar a atividade para cá. Então, é um evento que a gente utiliza, em alguns momentos, a gente utiliza esse elemento aí. Pessoal, os mais importantes são esse aqui. Agora vamos para cima, tá? Salvar, já falamos, salvar. Salvar e sair, né? Ele salva e sai. Saiu, o outro já saiu. Aceitar a revisão. Aqui, quando você aceitar a revisão, você percebe que no canto e no meio aqui, ó, revisão 00, em revisão. Quando você colocar aceitar a revisão, vai colocar aqui como vigente. Entendeu? Vigente. Em tese, é como se estivesse liberando para que ele seja executado. Limpar fluxograma, já sabe, né? É limpar. Avaliar processo, quando eu clico aqui, ele vai apresentar erros. Ó, não contém erros. Por quê? Toda vez que você automatizar um processo, que você desenhar, e já tiver automatizado, que está automatizando, você tem que fazer essa avaliação do processo. Porque ele não vai conseguir instanciar se tiver erro. Não pode. Tem que aparecer, não contém erro. Tá? O que mais? O processo é o que está aqui. A simulação é quando você pode simular o processo. A gente vai falar isso também mais na frente para poder simular esse processo. Né? Deixa eu ver o que é mais importante. Tradução aqui. Acho que é só do título para espanhol, para português, você tem para traduzir o processo, habilitar o idioma, você vai dizer qual que é o idioma, o processo. Lembra que a gente falou sobre também você acessar também para o outro idioma? O que mais? Remover, você clicou aqui em remover, ele apaga. Aqui também trazer para frente, enviar para trás, que tem um elemento, somente grupos aqui que você vai informar, né? Trazer para frente e para trás. Mover para... você pode mudar aqui, por exemplo, ó, você pode mover essa... mover para cima ou para baixo. Eu posso fazer isso aqui, ó. Mover para cima. Tá vendo? Eu mudei a análise de eficácia para cima. Mas eu vou descer agora. Vou para baixo. Tá vendo? Corrigiu. Então você pode ter cadastrado na atividade. Isso acontece muito. Você está entrevistando o usuário-chave, ele fala assim, não. A primeira tem que ser atividade de executora. Aí você tem que colocar na primeira. Aí você pega e muda lá para cima, entende? Então você vai mudando de acordo com a realidade do processo. Árvore do processo mostra aqui todos os identificadores, a duração, a revisão, data, árvore do processo, o resumo que tem. O que mais? Rota de execução, marcado para exibir, rota de execução. Ferramenta que eu falei. Então, aqui dentro da edição, é isso. Agora, fala. Uma vez eu percebi também, isso aconteceu comigo, eu também não sei se ainda procede. Por exemplo, eu estou ou na atividade ou nos eventos e abri lá a propriedade para mudar a cor, mudar a fonte, alguma coisa. Só que eu não fechei pela setinha, eu cliquei do lado de fora. Ele não registrou as alterações, é isso mesmo? Você fala, por exemplo, aqui, deixa eu fazer um teste. Peraí. Muda a cor de uma atividade aí, alguma coisa. Você vai coisa colocar aqui e mudar a cor, pode ser isso? Muda aí. Você quer aí, ao invés de eu recolher pela setinha, aquela setinha lá de cima de propriedades, onde você abriu, eu cliquei do lado de fora, então eu percebi que ele não salvou as alterações. Aí, você sai por aí, não é? Eu nem saí, eu só fiz aqui, ó. Aqui é só para esconder ou informar. Foi alguma coisa que eu fiz e que... Eu vou fechar. Eu não registrou. Eu mudei a cor, tá? Sair. É possível que as ações feitas não sejam salvas. Vou sair. Tá vendo? Não salvou.
Porque Entendeu? você não fechou pela setinha, não foi? Não, eu peguei, apertei o X lá e fechei. Pronto. Tá? Então, esse é um detalhe, pessoal, importante bem lembrar pela Carla. Quando estiver desenhando, tem um hábito para isso aqui, ó, salvar. Pra você não perder na sua entrevista os dados que você preencheu aqui, para a gente mostrar o cliente. Então, aqui, ó, eu me foquei hoje apresentando algumas funcionalidades, as mais importantes para você usar. Então, esse aqui a gente estourou tudo, tá? Só que tem um outro universo por trás disso, que a gente pode estourar. Ó, se eu clicar aqui, ó, quando eu clico aqui nessa parte cinza mais clara, olha, ele abre os dados do processo, tá vendo? Aí tem configurações, deadline, formulário, descrição, custo. Eu, por enquanto, o que eu vou fazer? Eu não vou encher a cabeça de vocês com isso por enquanto, tá? Porque é muito conteúdo e eu já quero, digamos assim, levar vocês para a prática. Aí depois a gente pode ir voltando, que vocês vão perguntar, mas Guilhermar, onde pode fazer isso? Aí eu mostrando, por etapa, entendeu? Vocês vão buscando, ó, eu queria fazer isso aqui, como é que eu faço? Aí a gente vai mostrando para você, vai buscando gradativo, porque se eu falar tudo isso agora, vocês não vão gravar, é muito conteúdo, muito, e eu vou direto ao ponto, tá? Então, assim, nós recapitulamos o nosso mapeamento, descrevemos aqui do ladinho o que está requerendo cada atividade, no caso, e fizemos algumas configurações, ok? Então, no próximo encontro nosso, que é quinta-feira, o que a gente vai fazer? Nós vamos construir um formulário, e depois nós vamos unir o formulário ao processo. Aí nós também vamos, se der tempo também, vamos criar também a categoria de plano de ação. E aí depois eu vou repetir tudo de novo. Porque vai estar muito mais consolidado na cabeça de vocês. Aí eu vou repetir tudo de novo para gravar. E aí, de repente, vou dar um tempinho para vocês darem uma exercitada. Entendeu? E esse processo aqui, pelo que eu percebi, acho que ele está público. Acho que vocês podem até olhar esse processo aqui depois. Mas olhar, tá bom? Feito, pessoal. O que vocês acharam de hoje? Eu quero que todo mundo fale hoje agora. Pelo menos alguma coisa. Eu achei que hoje ficou um pouquinho mais claro do que a última aula. Conectou mais um pouco as informações para mim. Falta 21 pessoas aí. Jerônimo, Vanessa, Patrick, Thiago, Carla já falou. E aí, pessoal? Oi, bom, eu vou falar por mim, mas é porque a neném está aqui do lado. Mas concordo com a Silvia, deu uma clareada. Eu fiquei um pouco desesperada na aula passada, mas agora acho que eu comecei a entender. Quando fala de conectar formulário, me dá um certo temor, mas vamos lá, né? Não, vocês vão ficar craque nisso aqui, tenho certeza. Se Deus quiser. Vou ficar craque. Se depender de mim, sim. Vamos lá. Não, eu acho que hoje foi bem mais proveitoso, com certeza. Tem razão. Tudo bem, então, pessoal? Ok? Então, acho que quinta-feira também a gente vai ter já as licenças. Então, acho que vocês já podem também, em alguns momentos, já dar uma exercitada também em algumas coisas, isso é importante. Tá bom? Que ótimo. Pessoal, muito obrigado pela participação. E, antes de sair, um lembrete, né, importante. Não deixe de participar. É importante que vocês participem, porque através dessa participação é que vocês vão conseguir exercitar, né, e aprender um pouco mais, ter conhecimento mais apurado da ferramenta. Combinado, então? Até quinta-feira? Combinado, até quinta-feira. Um abraço para vocês. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, pessoal.